Meu nome é Gabriela e sou aluna do curso de Pedagogia à Distância pela UFSCar. Estarei apresentando a vocês o trabalho de Sociologia da Educação, feito por Jennifer Virginia dos Santos Xavier, João Marcelo dos Santos Xavier, João Paulo Cancian Gomes e eu, Gabriela Liende Cruz de Mello. Iniciaremos pelo contexto histórico. A Sociologia da Educação teve seu surgimento no início do século XIX, impulsionado pela sociedade burguesa e proletariado da época, tendo como pano de fundo resquícios da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Período esse onde a sociedade mundial passou por grandes transformações em todos os âmbitos da sociedade, tendo grande influência na pedagogia. Grandes pensadores: Émile Durkheim. Durkheim é considerado um dos pais da sociologia moderna, tendo sido fundador da escola francesa posterior a Marx, que combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica. Para Durkheim, a educação não passava de uma alienação e engessamento dos interesses da sociedade da época, onde só era ensinado o que estava de acordo com o que a sociedade achava certo, sem olhar para os movimentos sociais e o que eles podiam acarretar. A educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança estados físicos e morais que são requeridos pela sociedade política no seu conjunto. Maximilian Karl Emil Weber. Weber foi um intelectual alemão, jurista, economista e considerado um dos fundadores da sociologia. Para Weber, a educação era algo voltado aos interesses de poucos e que tinha como objetivo principal garantir privilégios à aristocracia, uma forma de distinção social, obtenção de honras, poder e dinheiro. Karl Marx. Marx foi um intelectual e revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna, que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. Para Marx, a educação era algo ligado ao intelecto e aos interesses das classes que foram formadas em sua época, ou seja, burguesia e proletariado, onde haviam dois tipos de formação, a tradicional e básica e outra, a profissional e científica, com interesses voltados ao trabalho. Educação essa que deveria tirar a classe mais pobre da alienação e fazer com que estes buscassem seus interesses como cidadãos. A união entre o trabalho, instrução intelectual, exercício físico e treino politécnico elevará a classe operária. Educação e o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional brasileiro, assim como diversos países, tem suas bases assentadas na manutenção do status quo, na qual as elites ditam as diretrizes que norteiam tal projeto desenvolvimentista. No Brasil, além da pressão das elites para que a concentração de riquezas seja perpetuada, observamos que em meados da década de 1930, as políticas eugenistas e higienistas foram asseguradas pela Constituição Federal de 1934. Essas políticas tinham como principal objetivo a purificação da população para que o desenvolvimento ocorresse. Defensores dessas políticas buscavam um falso respaldo científico, principalmente na teoria proposta por Charles Darwin. Atualmente, podemos observar que o desenvolvimento de uma nação está totalmente atrelado aos índices de desenvolvimento educacional, que na maioria dos casos desconsidera os fatores sociais que envolvem a vida do estudante. Relações étnico-raciais e a educação brasileira. A educação brasileira em geral e as escolas em particular sempre foram utilizadas para impor as políticas de governo, sendo que durante séculos ela teve como base a eugenia. O racismo e o preconceito contra as mulheres, os homossexuais, os deficientes físicos estavam muito presentes na sociedade e na escola. Somente no final da década de 1980, essa situação começa a mudar, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, com a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996.
Porém, as atitudes adotadas desde aquela época ainda não foram suficientes para garantir o direito de acesso a todos os benefícios sociais e educacionais a todas as pessoas. Vemos uma ação constante das elites no sentido de manter a situação de concentração de renda e de acesso à educação da forma como estão, utilizando argumentos como todos têm a mesma oportunidade desde que se esforcem e todos somos iguais. Concluímos que a sociedade brasileira ainda apresenta fortes traços de preconceito e machismo, mesmo de forma velada. A educação é um forte instrumento que pode contribuir muito para a reversão desta situação, estimulando debates sobre as formas e atitudes opressoras e preconceituosas que estão presentes em nossa sociedade. Bons estudos a todos e obrigada!